Olá, aluno! Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Elia Mendonça e na aula de hoje vamos estudar reações orgânicas, as reações de adição. Vamos lá? Se você ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscreva e também ative o sininho. Curta a aula se você gostar e também compartilhe. O tema da aula de hoje são reações orgânicas. Vamos estudar as reações de adição. Então, as reações orgânicas de adição são aquelas características de compostos insaturados, ou seja, que possuem ligações duplas ou triplas. São os alcenos, alcinos, alcadienos e também os compostos ciclanos e aromáticos. Também ocorrem as reações de adição. Mecanismo geral, o que nós podemos entender? Que a reação, a ligação π da dupla é rompida, assim como a ligação entre os átomos A e B também são rompidas. O átomo A entra no carbono, o átomo B entra no outro carbono. Então, os átomos de outros compostos são adicionados por meio dessas ligações simples. Um dos tipos de reações de adição em alcenos é a hidrogenação. Ela é conhecida como a reação de Sabatier e Senderens. Isso porque esse químico, que é um químico francês, o Paul Sabatier, notou que uma mistura de eteno, que é o que nós conhecemos como etileno, e hidrogênio, ao atravessar uma coluna de níquel metálico, que é um catalisador, transformava-se em etano. Com a ajuda de seu assistente, o químico Abbé Jean-Baptiste Senderens, Sabatier estendeu o uso do níquel metálico como catalisador para uma série de outras reações de síntese. Por essa descoberta, ele recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1912. A hidrogenação de alcenos também é conhecida como hidrogenação catalítica, porque ela ocorre na presença de um catalisador. Então, vamos aí um exemplo. Adição de hidrogênio ao eteno produz o etano. Então, de acordo com a reação, a ligação dupla, a π dessa dupla, ela é quebrada, da mesma forma que os átomos de hidrogênio também são rompidas as ligações dos átomos de hidrogênio, um hidrogênio entra num carbono, o outro hidrogênio entra no outro, formando aí uma estrutura de um etano. O catalisador é fundamental, porque torna a reação mais rápida e economicamente viável. Atualmente, utilizam-se, além do níquel metálico, a platina e o paládio, todos finamente pulverizados. Os alcenos possuem uma ligação dupla entre os carbonos e sofrem adição de hidrogênios, que é chamada reação de hidrogenação, na presença de catalisadores metálicos, no caso aí o níquel, também sob a ação da temperatura e pressão adequada, como o níquel em pó, formando compostos saturados, ou seja, os alcanos. Então, resumidamente, alcenos são hidrogenados e formam alcanos. Então, bem simples, né? O entendimento aí da reação de adição, de hidrogenação no caso. Vamos então à reação de hidrogenação em alcinos. Os alcinos, eles podem fazer reação de adição de hidrogênio parcial ou total. Vamos a um exemplo da adição parcial do hidrogênio ao etino, produzindo eteno. Então, nós temos aí o etino, a reação de hidrogenação, as ligações π da ligação tripla vão ser quebradas, vai entrar um hidrogênio em um carbono e o hidrogênio no outro. Vai produzir aí o eteno. Outro exemplo, agora com adição total de hidrogênio ao etino, produzindo etano. Então, nós temos aí a ruptura das ligações π da tripla, onde são 2 mols de hidrogênio. Então, nesse caso, vão ser rompidas as duas ligações π,
vai entrar 2 hidrogênios em cada um desses carbonos. Então, concluindo, a hidrogenação parcial de alcinos produz alcenos. Também, a hidrogenação total de alcinos produz alcanos. O que vai interferir é justamente essa quantidade de mols que são colocadas aqui na equação. A parcial você vai ter 1 mol de hidrogênio e a total você vai ter 2 mols, ou seja, se vão ser quebradas 2 ligações π, então vai ter a possibilidade de entrar 4 átomos de carbonos, perdão, 4 átomos de hidrogênios nesses carbonos aí da tripla. Reação de adição de halogênios em alcenos. Na reação de halogenação, assim como na hidrogenação, acontece a quebra de uma insaturação, ou seja, ao rompimento da ligação π da dupla, para que haja adição de átomos novos à molécula. Nesse caso, são adicionados halogênios, que são os átomos do grupo 17 da tabela periódica, que pode ser o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, a alcenos. E essa reação é ativada na presença de luz, produzindo aí de halogenetos vicinais, isto é, moléculas com 2 halogênios em átomos de carbonos vizinhos. Então, vamos a um exemplo. Adição de cloro ao eteno, que produz 1,2 de cloroetano. Então, a ligação π da dupla é rompida, assim como a ligação entre os átomos de cloro, sendo que um átomo de cloro entra nesse carbono e o outro entra nesse. E nós temos aí 1,2 de cloroetano. Ele é um organoclorado importante como intermediário na produção de cloreto de vinila, o monômero do PVC, que é um tipo de plástico. Um outro exemplo, com a adição de bromo ao but2eno, produzindo 2,3 de bromo butano. Então, a ligação π da dupla é quebrada, vai entrar um átomo de bromo em um carbono e o outro átomo de bromo no outro. Lembrando que essa reação ela acontece na presença de luz. Vai produzir aí o 2,3 de bromo butano, ok? Reações de adição de haletos de hidrogênio em alcenos, conhecida também como hidrohalogenação. A adição de haleto de hidrogênio, que é o cloreto de hidrogênio, HCl, brometo de hidrogênio, HBr, iodeto de hidrogênio, HI, a alcenos em geral, segue a regra estabelecida experimentalmente em 1869 pelo químico Vladimir Vasilievsky Markovnikov, da Universidade de Kazan, cidade da Rússia, e diretor da Universidade de Moscou. A regra de Markovnikov diz o seguinte: na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, ou na hidratação deste alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla, ou seja, o átomo que tem mais ligações com hidrogênio. Então, vamos ver isso através de um exemplo, que é a adição do cloreto de hidrogênio ao propeno, formando o haleto orgânico 2-cloropropano. Então, como a regra de Markovnikov diz que o hidrogênio do haleto, que no caso é esse aqui, ele vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, percebe-se que nessa ligação aqui, nós temos um carbono com 2 hidrogênios e o outro carbono da dupla tem um hidrogênio. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono onde tem 2 hidrogênios. Então, é quebrada essa ligação π dessa dupla e o hidrogênio vai entrar nesse carbono que é o mais hidrogenado. E o cloro vai entrar no outro que é o menos hidrogenado. Então, nós vamos ter aí o 2-cloropropano. Vamos à adição da água, que também segue a mesma regra do Markovnikov, né? Ela tem que ser feita em meio ácido e ela vai produzir álcools. Então, exemplo, a hidratação do 2-metilbuteno, que produz o 2-metilbutano 2-ol. Então, veja bem, quebrada essa ligação
pi da dupla. Qual é o carbono mais hidrogenado? É esse carbono. Então, o hidrogênio da água vai entrar nesse carbono, que é o mais hidrogenado, e o OH entra no outro carbono. Então, nós temos aí o 2-metilbutano 2-ol, certo? Reações de adição de halogênios em alcenos. Inicialmente, vamos ver a halogenação em alcenos. No caso, a ligação pi da tripla, ela é quebrada, rompida, vai entrar um átomo de cloro em um carbono, outro átomo de cloro no outro carbono da tripla. Vamos obter aí um dialeto, que no caso 1,2 de cloropropano, que pode ser adicionado novamente átomos de cloro. No primeiro caso, nós tivemos aí a halogenação parcial. Agora teremos a segunda etapa dessa equação, a halogenação total. Então, vai ser rompida essa ligação e entrar aí átomos de cloro no carbono 1 e 2. Então, nós vamos ter ali um tetraaleto, que é 1,1,2,2 tetracloropropano. Então, percebe-se aí que a halogenação de um alcino, a halogenação parcial produz um alceno e a halogenação total produz um alcano. No caso, um tetraaleto aí, alcano. Vamos à adição de um aleto de hidrogênio. Essa reação, da mesma forma que a hidrogenação, pode ser parcial ou total e ocorre de acordo com a regra de Markov-Nikol. Primeiro exemplo, a adição parcial do cloreto de hidrogênio ao etino, produzindo o cloroeteno. Então, nesse caso, vai haver a ruptura da ligação pi da tripla, um hidrogênio entra num carbono e o cloro entra no outro. Vamos então ao exemplo da adição do cloreto de hidrogênio ao etino, produzindo 1,cloroetano. Nesse caso, a reação é total. Como era total, então percebe-se a presença aqui de 2 mols de HCl. Então, vão ter 2 átomos de hidrogênio adicionados a esse alcino e 2 átomos de cloro. Então, vão ser rompidas 2 ligações pi dessa tripla. Então, o hidrogênio vai entrar no carbono, o outro hidrogênio entra, perdão, 2 hidrogênios entram nesse carbono e os 2 átomos de cloro entram no outro. Então, nós temos aí, se demonstrar essa reação em etapas, vocês vão verificar que um hidrogênio entra no carbono, depois na segunda etapa, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Percebe que esse carbono, então, seria o mais hidrogenado, certo? Ações de adição. Se você tem dúvida, escreva nos comentários que irei ajudar. Se você gostou da aula, então um grande abraço. E o grande abraço em especial hoje vai para os alunos do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Manuel Gonçalves Boaventura. Um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima aula.